Pessoal, bom dia! Você está no Quimidani, o seu canal de aulinhas curtas de química aqui no YouTube. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com desidratação intermolecular dos álcoois. Gente, a reação dos álcoois é uma das reações que mais aparece em exame vestibular. Por isso que eu estou gravando uma playlist para vocês, uma sequência de vários vídeos, tá bom? Então vamos para a aula? Olha lá, ó. Desidratação intermolecular. Vamos pelo nome. O que é uma desidratação? Retirar a água. Como que é a saída de água? Entre as moléculas. Olha lá, ó, intermolecular. Entre as moléculas. E se é entre as moléculas, é necessário pelo menos haver duas moléculas dos álcoois, tá? Por isso que eu escrevi aqui, ó, uma molécula desse álcool olhando para outra molécula desse álcool. O que é esse álcool, gente? Álcool mais famoso da química orgânica é o 2 carbonos, eu falo et. Só ligação simples entre carbonos eu falo an, terminação de OH-ol é o etanol, também chamado pelo nome usual de álcool etílico, que é o álcool presente nas bebidas alcoólicas. Tudo bem? Coloca um álcool olhando para o outro, coloca uma hidroxila olhando para a outra, e aí o que vai acontecer? O OH de um álcool pega o OH de outro álcool. Nesse caso, o que vai ocorrer aqui? Nesse caso, vai sair uma aguinha daqui, tá? OH mais H nesse caso, é uma água, e esse carbono vai vir aqui e vai dar mão para quê? Para o oxigênio. Que função que vai aparecer? Vai aparecer exatamente essa função que tem oxigênio entre carbonos, que é a famigerada função éter, tá bom? Nome para esse éter, gente. 2 carbonos, eu falo et. Oxigênio entre carbonos, eu falo o quê? Oxi. Depois mais 2 carbonos do outro lado, etano. É o etoxietano aí representadinho para você. Também pode ser chamado de éter dietílico ou anestésico, tá? A gente vai ver por que ele vai ter essa função anestésica aí, tá bom? Bom, gente, o que vai acontecer aqui? Essa reação, ela ocorreu por acaso, tá? Um químico deixa, por acaso, cair um pouquinho de ácido sulfúrico, que é o agente desidratante, em cima do etanol. E aí, gente, ele percebeu que tinha um líquido que tinha um cheiro diferente. Ele foi, nesse caso, por curiosidade científica, cheirar esse líquido e ele tinha um certo torpor. E ele percebia que quando as pessoas cheiravam esse líquido, elas tinham sono e não sentiam dor. Então, é o primeiro anestésico que aparece na medicina mais ou menos no meio do século XIX, em 1840. E ele promove, gente, uma revolução na medicina. Tá? A medicina fica outra a partir da descoberta desse composto. Por quê? As cirurgias começam a avançar, as técnicas cirúrgicas começam a avançar a partir do uso do famigerado éter dietílico etoxietano, ou a gente fala normalmente simplesmente éter, já que é o composto que tem uma maior representatividade dentro dessa família, tá bom? Não esqueça que éter é um exemplo clássico de líquido volátil. O ponto de ebulição dele é 34 graus Celsius, é um ponto baixo. Ele evapora com uma temperatura muito próxima da temperatura ambiente, por isso que é um exemplo clássico de líquido volátil. Perceba que o álcool, o ponto de ebulição do álcool é 78 graus Celsius, é um pouquinho maior, tá? Se a gente lembrar ligações intermoleculares, o álcool faz ponte de hidrogênio pela presença de grupo OH e o éter não tem essa capacidade de fazer ligação de hidrogênio, tá? Por isso ele tem um ponto de ebulição mais baixo, ele faz uma força intermolecular de média intensidade, chamada nesse caso de polo permanente ou de polo-dipolo. Tudo bem? Então não se esqueçam, tá, dessa reação, uma das reações mais importantes da química que leva à formação desse primeiro anestésico aí. Até hoje, a anestesia de alguns pequenos animais de laboratório é feita com éter etílico ou etoxietano. Tudo bem? Como que isso tem aparecido na FUVEST e nos vestibulares? Olha como que isso aparece, pessoal. A FUVEST, ó, ela deu esse éter, tá? Deu a nomenclatura usual desse éter, que é o tec-butil metil éter. Vamos por partes? Quem que é o tec-butil? É essa cadeia com 4 carbonos e ramificada.
Tudo bem? Quem que é o metil? É essa cadeia mais simples com um carboninho só. Então é o téric-butil metil éter. Então ela deu esse éter aqui e pediu para a gente achar quais são os álcoois que formam esse éter por reação, nesse caso, de condensação. Nesse caso, seriam as duas hidroxilas, uma reagindo com a outra. Tudo bem? E aí, como que a gente vai achar quem que é os álcoois que dão origem a esse éter? A gente vai fazer de novo o mecanismo oposto. Em vez da gente fazer a desidratação, a gente vai subir e a gente vai fazer, nesse caso, uma hidratação, tá bom? Ou também chamada de hidrólise. A gente escolhe essa ligação aqui, ó, para a gente quebrar, que é uma ligação CO. A gente adiciona para o carbono o OH e a gente adiciona para o oxigênio ou hidrogênio. Pronto, quebra essa ligação, faz uma hidrólise e aí a gente tem a formação desses dois álcoois. Perceba que o primeiro álcool é um álcool ramificado e o segundo álcool é um álcool de cadeia normal, tá bom? Vamos dar nome para esses dois álcoois? O mais fácil, ó, é esse álcool aqui. Um carbono eu falo met, ligação simples eu falo ano, terminação de OH eu falo ol. Esse aqui é o metanol, aí representadinho para você. Também chamado de álcool metílico. Um álcool super importante produzido a partir da madeira, também chamado de álcool da madeira, que tem grande quantidade em países como Estados Unidos e Canadá, tá bom? Já por causa da disponibilidade de madeira que esses países têm, por causa de uma grande quantidade de florestas de coníferas desses países aí, tá bom? Bom, então o primeiro é o metanol, o álcool metílico. Guardem também que esse álcool, gente, ele tem uma grande afinidade pelo nervo óptico, ele causa cegueira se inalado por um longo período, beleza? E quem que vai ser esse outro álcool produzido? É um álcool ramificado, e aí a gente tem que achar a cadeia principal. Quem que é a cadeia principal? A cadeia principal é essa daqui, ó, tá? Essa é a cadeia principal, que ela vai ter, nesse caso, o maior número de carbonos. Qual que vai ser o número de carbonos dela? 1, 2, 3. Tá? 3 carbonos eu falo prop. Só ligação simples entre carbonos eu falo an. Presença de um grupo OH eu falo ol. Como esse OH está lá no carbono 2, esse cara aqui, ó, é o propan 2ol. Essa nomenclatura oficial, nomenclatura da IUPAC, a famosa International Union Pure Applied Chemistry. Ela que sistematiza e normatiza a nomenclatura. A gente tem que obedecer e seguir o que ela está recomendando. Agora, existe uma nomenclatura usual para os álcoois, onde você fala álcool, nome do radical e depois fala ico, tá? Nesse caso, esse álcool aqui, por causa desse radical ramificado, esse radical que apresenta um carbono terciário é o álcool térico, por causa do carbono terciário butílico, por causa desse radical com 4 carbonos e um carbono terciário, onde a gente liga essa hidroxila alcoólica. Um assunto muito importante, não dá para a gente ir em exame vestibular de nível sem saber desidratação intramolecular dos álcoois, e na próxima semana a gente continua com a intramolecular. Eu espero que você continue nesse canal, que você sugira, nesse caso, conteúdos para eu lecionar, e na semana que vem a gente continua com mais um videozinho. Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!